O Japão continua sendo o centro das atenções nas notícias da macroeconomia, principalmente em relação à reversão do carry trade. Então, eu já falei isso em vários outros capítulos, né? Os investimentos feitos com o iene barato para você poder se expor em dólar e ter aí uma receita maior. Só que isso acaba se revertendo cada vez mais, principalmente depois dos movimentos do Banco do Japão. E aí, esse é um lado que acabou criando uma força muito maior do iene nos últimos tempos, que criou uma série de problemas para quem efetua o carry trade, obrigando eles a repatriarem capital, fazendo isso virar um ciclo, né, vicioso, deixando o iene cada vez mais forte em relação ao dólar, que talvez tenha sido justamente o objetivo do Banco do Japão em fazer isso. Mas o que eu quero falar aqui é a outra parte da equação, que é o Fed, que são os Estados Unidos. E aqui eu quero passar um conteúdo do Paulo Macro, que é um dos pseudônimos no Twitter, um dos especialistas em macroeconomia. Ele tem um Substack bastante interessante, com artigos que trazem uma visão muito legal em relação ao que está acontecendo. Então aqui o pensamento, segundo ele, é a gente ver as implicações nas duas pontas da transação, porque a gente fala sobre o Japão continuar com o iene um pouco mais forte pelos próximos tempos, né, que vai deixar esse carry trade mais complicado, e aí vai obrigar os bancos a fazerem outros tipos de investimento. Mas existe também aquela questão dos juros, da perspectiva de juros japoneses subir, mas e o outro lado? E o Fed? Nós estamos aí com todo o mercado aguardando fazer os primeiros cortes de juros. Só que, se você pensar pelo lado do carry trade, se o Fed já fizer um corte de juro, e o mercado até espera que ele possa ser mais agressivo, principalmente pela situação que os Estados Unidos se encontram nesse exato momento, com o desemprego aumentando, com toda aquela questão do Sum Rule, que eu já falei no último capítulo. Enfim, tem toda uma discussão em que os Estados Unidos já estariam em recessão e o Fed vai ter que fazer alguma coisa, talvez um corte emergencial. Você tem uma pressão, um clamor cada vez maior para isso, e o mercado até espera que ele faça mais do que 0,25%, podendo fazer até 0,5% de uma vez só. E você tem até várias expectativas de mercado já apontando em vários cortes de 0,5%. Mas e se isso acontecer? Quais são as implicações nessa questão do carry trade? Então, é exatamente isso que o Paulo Macro acaba pensando. Então aqui ele fala, gente, vocês precisam ver que talvez o Fed não consiga estar numa situação bastante complicada, porque ele já está há muito tempo com essa expectativa de querer fazer os juros, de querer cortar os juros, mas o Japão pode ser uma extrema pedra no sapato quando você para analisar como o carry trade funciona. Então você tem bilhões de dólares que foram pegos emprestados no Japão, a juros quase zero, numa moeda barata, que foram injetados claramente nos Estados Unidos, não somente em bonds, mas também na Bolsa de Valores, na Nasdaq, inclusive em cripto e em várias outras coisas. Então, se o Fed, segundo o Paulo, começar a cortar agressivamente aqui, você vai criar um diferencial menor ainda, fazendo com que o carry trade fique praticamente inviável para a maioria das pessoas. Você não teve ali uma reversão completa de todo o carry trade que já foi feito. Você teve uma reversão parcial, a gente ainda está entendendo as consequências, mas se você piorar mais ainda as condições com o corte de juros do Fed, você pode acabar criando uma situação em que muito mais volume vai ter que sair dos Estados Unidos para voltar ao Japão para poder segurar a ponta no custo mais alto de empréstimo que foi tomado em ienes, que ele é em curto prazo, lembrando, você tem que ficar rolando ele o tempo inteiro. Então, se o seu lucro cai e o seu custo aumenta, imediatamente você tem que ser obrigado a fazer outra coisa, liquidar aquilo que você tem. Ao liquidar aquilo que você tem, você faz as bolsas despencarem novamente. Então a questão aqui, levantada pelo Paulo Macro, é que se o Fed cortar de forma agressiva, segundo ele, o iene pode ir para 120 e praticamente criar um flash crash, ou seja, um crash extremamente rápido nas bolsas de valores, criando aí um pânico, principalmente quando você tem praticamente todos os aposentados que têm um 401k nos Estados Unidos, que é a sua conta de aposentadoria baseada no seu salário, e praticamente todas elas, não todas elas, mas a grande maioria, tem algum tipo de exposição na Bolsa de Valores, e isso poderia imediatamente começar a dar um susto nos americanos.
E aí você mal entende que parte desse investimento passivo que acontece na Bolsa Americana não é somente dos aposentados e pensionistas, mas de japoneses, de instituições japonesas fazendo esse carry trade. E aí, ok, agora tudo bem, vamos ver um outro cenário. E se o Fed fizer um corte um pouco mais lento, certo? Talvez isso tenha um efeito parecido, porque mesmo que o Fed faça um corte lento, segundo o Paulo Macro, você acaba criando o efeito da perspectiva dos próximos cortes que vão acontecer. E o mercado, ele sempre trabalha com perspectivas. Então, bancos japoneses, eles não vão aguardar o Fed fazer isso, esperar ele fazer isso para depois começar a agir. Então, de uma forma, fazendo agressivamente, ele faz imediatamente com uma medida de emergência, e se fizer isso lentamente, isso cria expectativa de que outros cortes também vão vir, para que eles busquem outros tipos de carry trade para poder fazer. Percebe o problema? Então é como se fosse uma encruzilhada que pode fazer com que o Fed acabe causando um problema maior ainda para o próprio mercado. Mas é claro que eu não estou falando aqui da economia real, estou falando da economia de equities, né, no mercado de ações, etc., mas do qual muitas das pessoas da economia real estão contando com isso. Então você percebe como é um quebra-cabeça bastante complicado. Se você mexe para um lado, ele cria problemas aqui, e mexe por outro, cria outros problemas. Então, se o Fed ficaria naquela situação, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Então, basicamente, esse tipo de situação. E, ao mesmo tempo, você também não vai subir juros, porque você já está punindo toda a população baseado no mortgage, que já está bastante alto. Então você tem um congelamento praticamente no mercado imobiliário, no mercado automobilístico e dos bens duráveis. Enfim, é uma confusão simplesmente incrível. Mas vamos ver se isso vai de fato afetar o Fed na decisão que ele vai tomar agora em setembro. Pelo menos não se tem notícias de alguma reunião de emergência, em caráter emergencial, mas é claro que na questão da ótica do Fed, isso não é uma coisa que vai ser comentada em público. O Jerome Powell nunca iria chegar numa entrevista, numa coletiva, pelo menos eu não acho que a probabilidade seja alta que ele faça isso, para falar dos problemas que isso pode causar no Japão. Afinal de contas, o Fed não está cuidando do Japão. O Fed ele precisa cuidar da população americana. Então, você comentar sobre o carry trade para uma pessoa comum americana, quando você tem um mandato de ter estabilidade de empregos e de preços ao consumidor, você não pode simplesmente falar, olha, gente, eu não quero cortar os juros, eu quero cortar os juros para ajudar vocês, mas se eu cortar, isso vai atrapalhar o Japão, que também está investido na gente, entende? Eu quero ajudar vocês no 401k de vocês, para que vocês não tenham problema de pensão lá na frente ou de aposentadoria. Percebe o grande problema que tudo isso causa e mostra o quanto essa macroeconomia é extremamente entranhada. Então, você percebe que grande dos movimentos que às vezes você viu naqueles Magnificent Seven, né, Nvidia principalmente, muitos deles foram financiados por empréstimos baseados no iene no Japão. Então, olha como tudo é muito entranhado. E então, você fica diante dessa decisão. Aqui, segundo o Paulo Macro, o Fed estaria basicamente num checkmate, porque não dá muito para você evitar que ou a economia real americana continue mostrando sinais de recessão, se você tem um aumento do desemprego, né, que foi para 4,3, e se de repente ele dá aquela subida, né, comentada pelo Jeff Snyder, que vai de uma hora para outra, fazendo com que o Fed seja obrigado a cortar agressivamente para poder responder a isso. Lembrando, o Fed ele não lidera, ele sempre segue. Temos também, por outro lado, a curva de juros completamente invertida, que está começando a desinverter, mostrando que está chegando cada vez mais perto de alguma coisa. E aí, como é que fica a situação? Por isso que eu estou bastante curioso para ver. Mas, provavelmente, se você vê nos últimos relatórios, né, nas últimas reuniões, se você pegar o discurso do Jerome Powell,
Provavelmente ele vai começar falando sempre a mesma coisa. Nós temos um duplo mandato, onde nós precisamos controlar, ter preços estáveis e também garantir o pleno emprego, né? Então é basicamente isso que ele vai falar, focado nas famílias americanas. Sabemos de tudo que nós fazemos tem uma certa consequência para as pessoas e nós queremos defender isso o máximo possível. Então vai focar, obviamente, em políticas monetárias domésticas, mas realmente é um cobertor curto e vai ser bastante interessante. Se ele fizer, só para você poder usar isso como ferramenta, que eu acho que você mesmo a gente pode ver isso juntos, né? Dá uma olhada forte no iene, que nesse momento está a 146 por dólar. O que vai acontecer numa próxima reunião? Será que isso consegue se manter? Será que o iene vai ter agora uma tendência de fortalecimento em relação ao dólar, se nós tivermos um volume cada vez maior de carry trade voltando? Será que isso vai se acelerar mais ainda se um corte for 0,25% ou até 0,5%? Então é isso que vai ser importante a gente ver a partir de agora. E esse capital que sai do carry trade, ele vai para onde? É essa a grande pergunta. Se você pega aquele exemplo do banco Norichukin, né, que passou ali nas notícias como sendo um dos principais afetados pelo problema, né, do unwind do carry trade, esse banco que não conseguiu mais ver tanto valor em manter a sua compra de bonds, porque o seu retorno não estava mais valendo a pena, eles são obrigados a ir para títulos mais arriscados, como bonds, como debentures, né, de empresas ou CLOs, que são títulos que têm um retorno maior do que os bonds americanos, mas eles obviamente são voltados para o ramo privado, por empresas, certo? E essas empresas podem quebrar e o risco aumenta significativamente. E aí você aumenta o risco sistêmico. Então será que agora vai ter uma migração maior para CLOs, por exemplo? Imagine você ver bilhões de novos ienes, né, em novos carry trades indo para esse tipo de mercado. Será que cria uma maior instabilidade? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, essa dinâmica falada pelo Paulo Macro é muito interessante a gente poder ver, talvez, numa outra ótica, quando você mesmo acompanhar a próxima reunião do Fed, para você ver quantos fatores podem estar envolvidos e como uma decisão dele nos Estados Unidos pode afetar o Japão e, principalmente, o contrário, como que o Japão, reagindo a isso, pode afetar imediatamente a vida dos americanos que não têm a menor ideia do que está acontecendo. E, obviamente, que o Brasil fica aí no fogo cruzado, né? Porque da forma que afeta, se você tem um mercado com mais liquidez, que vai para esse tipo de mercado, ele também faz carry trade nos próprios mercados emergentes. E se você tem um unwind desse carry trade, você também tem uma retração do próprio Brasil, podendo afetar o dólar americano em relação ao próprio real. Percebe? Tudo bastante integrado. Vamos ver agora a cena dos próximos capítulos, mas por incrível que pareça, eu já fiz uns 12 capítulos sobre o Japão, mas não para de vir novas formas de você poder avaliar, porque realmente é o centro das atenções agora, e eu quero te dar cada vez mais ferramentas para que você mesmo consiga, com consciência, acompanhar o movimento de todas essas peças.